E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos, sejam bem-vindos ao canal Abacada Matemática. No vídeo de hoje quero mostrar como é que você pode ensinar multiplicação para uma criança bem pequena ou para uma criança pequena, tá bom? Espera só um pouquinho que eu vou te falar como. Então, pessoal, olha só, o que eu tenho explicado nos vídeos anteriores que eu quero que você assista para você ficar mais esperto, esperta. A gente ensina cálculo para criança, você vê os professores falando, não vou ensinar isso. Claro que eu não vou ensinar cálculo para criança, porque ela é pequena, ela não vai entender e tal. Mas será que o problema é um conteúdo que ela não consegue entender ou uma maneira de ensinar que ela não consegue entender? Se você for ensinar cálculo do jeito que você ensina para uma criança de 9 anos, obviamente uma criança de 4 anos não vai entender. Porém, se você ensina de uma maneira inteligente, ela pode entender tudo. Não limite um ser humano, muito menos um ser humano pequeno que aprende melhor do que você. Tá bom? Não limite. Então o problema não está no conteúdo, está no como. Por isso que a gente divulga uma coisa chamada Smart Teaching, uma maneira inteligente de ensinar. O que é isso? Você ensina de uma maneira que qualquer pessoa pode entender qualquer coisa. Não depende do assunto, não depende da pessoa, depende de como isso é transmitido, passado, ensinado, ok? E aí, tem gente que ainda diz assim, olha, adição e subtração eu até ensino a noção para criança pequena, mas multiplicação e divisão, claro que não. Gente, por que não? Sendo que a multiplicação e a divisão são muito mais naturais. Sabe por que você não tem explicado multiplicação e divisão? Porque você não sabe o que é. O que é multiplicação? E onde que está isso na natureza? Parece simples, né? É simples. Olha só, primeiro, tecnicamente, multiplicação é uma repetição. Simples. Mas repetição de quê? De um padrão. Como assim? Sabe o carimbo? Quando você pega um carimbo e pac, pac, pac. O carimbo não tem um mesmo desenho e você não carimba o mesmo desenho várias vezes? Isso é multiplicação. Só que o que tem no carimbo da multiplicação? Tem o número. Então, o que é uma multiplicação? Ela é uma união de um mesmo, de uma coisa só. É esquisito, né? Por isso que na natureza, no mundo abstrato explica que a multiplicação é, da natureza, uma reprodução. Então, imagina um carimbo com dois elementos, 1 e 2. Você está colocando 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Você está repetindo o 2, então você está multiplicando. Na matemática, você está repetindo o mesmo, você está multiplicando o mesmo, que é o 2. Então, a multiplicação nada mais é do que uma reprodução, quando você precisa usar a natureza para explicar esse fenômeno abstrato. Lembrando que, na verdade, a natureza vem depois, o abstrato vem antes. Sabe quem disse isso? Platão. E ele estava certo. Não significa que Deus pensou o mundo para criá-lo, não necessariamente isso. Mas o mundo abstrato é mais universal que o mundo da natureza, e isso é assunto para outro vídeo, tá certo? Mas Platão dizia, né, a essência precede a existência. E essa multiplicação no mundo abstrato, no papel em branco, mostra isso. Se você não está entendendo, calma. Em outros vídeos você vai entender porque eu vou explicar isso de uma maneira inteligente. Tá bom? Então você vai sim explicar a multiplicação para criança bem pequena ou para criança pequena através de um carimbo da repetição, mas usando esse instrumento que é o instrumento primordial da numerização. E desse instrumento você vai transcrever para uma mão no papel em branco e dessa mão para o reino dos conjuntos, que são as memórias dentro do mundo abstrato. Se você não está entendendo nada, falando, cara, o que esse cara está falando? Basta assistir aos vídeos anteriores. Vai assistindo que a ficha vai caindo e você vai ficando craque no campo do Smart Teaching, da ensinagem inteligente. Vamos para a tela?
Então vamos lá, pessoal, vamos ensinar a multiplicação de que maneira? Primeiro desenhando na mão do seu filho, da sua filha, do seu aluno, da sua aluna. Como é que a gente vai marcar? Vamos pegar o vermelho aqui. Tá aqui no vermelho. Você vai pintar as marcações, né, da parte interna da mão. Deixa eu marcar aqui o pincel, pronto. Lembra que eu falei que a multiplicação é um padrão? Então você vai aqui, ó. 1, 2, 1, isso na mão física mesmo, tá? Dele ou dela. 1, 2, 1, 2. Ah, mas no outro também? Sim. Beleza. Ah, mas meu filho não sabe, não precisa. Você pode fazer com menos, tá bom? Você vai entender o princípio e vai atuar da maneira que você achar interessante. E agora, pessoal, vamos lá. O que você precisa fazer? Você precisa entender que a multiplicação é um cruzamento, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai cruzar? A quantidade de dedos e o carimbo. Vamos começar pelo carimbo? Eu vou até escrever aqui, ó. Você vai falar para o seu filho, para a sua filha, que é uma espécie de carimbo. Nada de usar palavras difíceis, porque tu só atrapalha fazendo isso. Então, vamos lá. No carimbo, cada dedo tem quantos? Aqui, ó. 1, 2. Em cada dedo, tá bom? Quantos dedos tem? Aí você vai falar, porque aqui está escrito dedos, ou então você faz um desenho, tá? Quantos dedos tem? Vamos contar os dedos numa correspondência 1 a 1. Pode usar a velha fita crepe, é só assistir aos vídeos anteriores. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Quantos dedos tem? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, olha, fecha aqui, claro. Fecha aqui. O que você vai falar para ela agora? Que você vai cruzar, fundir. Que uma coisa vai entrar no coração da outra. É assim a multiplicação. E sabia que essa noção de fundir ligada à multiplicação vai ajudar a criança no futuro a entender conceitos de física? Não tem as fórmulas de física, tipo força é igual a massa vezes aceleração? Você já pensou que a massa está multiplicando pela aceleração? O que significa isso, se você entende basicamente o que é massa, o que é aceleração, que é uma acentuação irregular da velocidade? Se você entende esses conceitos, entende um pouco de força e entende o que é multiplicação, você começa a entender os conceitos assim, meio que no mundo abstrato, é muito interessante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fundir. Como? Da seguinte maneira, nós vamos colocar os dedos em fila aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar outra cor, claro, agora. O que nós vamos fazer? Vamos colocar o carimbo em cada dedo. Vamos colocar uma setinha. Olha o carimbo aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí você faz isso aqui. Você fala, mas eu estou somando. Claro, no final das contas, toda multiplicação é uma adição. Mas o processo é que é interessante. E você vai fazer assim, e aí ela vai contar numa correspondência 1 a 1. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você vai dizer que o cruzamento é um cruzamento, por isso que tem isso aqui, ó. É o símbolo do cruzamento. Tô certo ou tô errado? Então, olha só. Temos esse aqui, que vai ficar aqui. Esse aqui, aqui. Você não está cruzando um com o outro? Resultado, 10. Ah, mas achei complexo. Faz diferente, faz com números menores. Entende, eu estou ensinando você, não estou apenas te passando um exercício técnico. Você entendendo, você vai poder medir o nível de dificuldade para passar para o seu aluno, para a sua aluna, para o seu filho, para a sua filha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha entendido grande parte do que eu disse.
Eu espero que você ensine e para acabar, nesse momento de despedida do vídeo, eu te peço de coração a coração, não vou pedir like nem inscrição, embora, se você quiser fazer isso. Se for bom para você, faça. O que eu venho te pedir, me ajude a difundir esse tipo de conhecimento, esse tipo de ensinança, esse tipo de ensinagem, esse tipo de ensinamento, essa maneira de abordar, essa maneira de numerizar, para que a gente possa, juntos, deixar o buraco negro da educação matemática no Brasil e da educação geral no Brasil um pouco menos lamacento, um pouco menos escuro, um pouco menos profundo, tá bom? O Brasil está precisando disso, eu espero você no próximo vídeo.